E agora vamos, então, iniciar o painel final da nossa conferência, com a participação dos representantes da Receita Federal do Brasil. Tá bom? Vamos lá, pessoal. Então, é com muito prazer que eu queria convidar para entrar na sessão plenária conosco a Cláudia Pimentel, subsecretário, Daniel, que são imensos parceiros, eu diria, nesse trabalho hercúleo. Eu considero como o único, inclusive, e que merece todo o reconhecimento de todo o Brasil. Não é somente de nós, contribuintes, não, mas os efeitos positivos que essa reforma de preços de transferência vai trazer para o Brasil, em termos de novos investimentos, mais comércio exterior, e muito se deve ao trabalho árduo dessa dupla que vocês estão vendo aqui na nossa tela. Gente, Cláudia e Daniel, vocês estão aqui no Teatro B32, lotado, e muito bem-vindos. Boa tarde, Romero. Tá me ouvindo bem? Sim, estamos te ouvindo bem, você está no nosso telão. Obrigada. Primeiro, eu quero agradecer a possibilidade de participar, infelizmente, virtualmente, porque não foi possível a gente fazer o deslocamento para São Paulo, que é, claro, muito melhor, né, a gente ter a oportunidade agora de voltar com os eventos presenciais, mas, de qualquer forma, é um prazer estar aí, ainda que de forma virtual, né, para participar desse painel para falar dessa medida, né, que, como você falou, é um trabalho que vem sendo tocado, né, quer dizer, não só por mim, pelo Daniel, tem toda uma equipe por trás, mas é um trabalho desde 2018, com a OCDE. Antes mesmo a gente já tinha grupo de trabalhos internos, e você tem acompanhado, né, Romero, todo esse tempo o desenvolvimento desse trabalho, né, que finalmente culminou com a publicação da medida provisória aí no final de 2022. Foi quase para a gente, para a equipe, né, que trabalhou arduamente, foi um presente de Natal um pouquinho depois, né, porque a gente já estava achando que talvez não fosse publicar, porque, é claro, tem a questão da mudança de governo, né, e sempre assim a incerteza ali da necessidade da publicação ou não, mas eu acho que isso também foi um trabalho grande das entidades, aí, das representações dos setores econômicos brasileiros, que, pelo menos, a Casa Civil nos falou que estava havendo muita demanda, muita pergunta sobre a medida provisória. Era essa e aquela outra que saiu também de TBU, né? Nós não demos sossego para eles, Cláudia. Então, eu acho que, na verdade, claro, o mérito também foi de vocês que mostraram, né, quer dizer, independente do governo, que é uma medida importante para o Brasil, né, como um todo. Exatamente. Daniel também aqui conosco, muito bem-vindo, Daniel. Olá, Romero, pessoal da plateia. Bom, eu queria agradecer o convite, né, do pessoal da Price, agradecer também a presença dos palestrantes, não, dos participantes. Para mim é uma honra, né, sempre poder discutir com vocês, trocar um pouco de experiência. Eu acho que esse trabalho, como o Romero falou, ele é um trabalho único, né, porque ele foi fruto, né, e tem sido fruto de um trabalho conjunto de diálogo, né, em que a gente foi desconstruindo algumas realidades e aprendendo novas coisas, e finalmente a gente conseguiu a publicação dessa medida provisória. Eu vou confessar para vocês que quando a medida provisória foi publicada ali no finalzinho de dezembro, eu estava de férias, né, eu tinha uma semaninha ali de recesso, e eu fiquei meio atordoado, assim, sabe quando você perde meio a noção do que você está fazendo? Aí eu tive que dar uma volta ali embaixo do meu prédio, mas meio que você fica andando de um lado para o outro, sem saber para onde vai. Se chama choque de realidade, Daniel. Virou realidade. Exatamente. Mas é muito positivo, né? E eu espero que a gente consiga agora trabalhar na aprovação da medida provisória, né? Exatamente. Pegando esse gancho até, Daniel, eu queria fazer
a primeira pergunta aqui, pedir os primeiros comentários para a Cláudia. Cláudia, como é que você está vendo, o que é que você tem percebido, como é que está, na visão da Receita Federal, o andamento, o trâmite da medida provisória? Quais são as perspectivas, a seu ver? E eu acho que o ponto principal é o que mais nós podemos fazer para ajudar. Não, essa pergunta ela é importante, né? Em termos, desde a publicação, tem um lado positivo que as entidades que a gente conversou ao longo do ano passado, 2022, né, e você muito bem sabe, né, ali da Anshan, né, e outras entidades também, como GETAP, CNI, FEBRABAN, algumas delas até nos procuraram nesse meio tempo, inclusive agora com a facilidade, né, de ter o texto publicado, em que pese a gente sempre, ao longo de 2022, quando a gente fazia as apresentações, eu sempre falava isso, olha, a gente busca trazer, refletir nas apresentações a parte substancial da medida provisória. Na época, na verdade, a gente nem sabia que seria um projeto de lei ou uma medida provisória, né? Mas a parte substancial dos dispositivos, justamente para ter essa abertura e poder discutir de uma forma mais transparente, né? Então, até essas entidades, quando voltaram agora no início do ano, confirmaram, né? De fato, não teve grandes surpresas ali na publicação da medida provisória, porque foi dentro do que a gente vinha conversando, com alguns aprimoramentos, até recebido, né, por esses setores, alguns comentários. Então, isso é positivo e a gente teve até trabalhando de procurar entender emendas apresentadas por essas entidades, né? Por outro lado, há uma preocupação que, pelo fato do próprio Congresso, né, nós ainda não temos relator para a medida provisória, isso eu acho que não é uma questão da medida provisória, eu acho que tem todo um procedimento ali no Congresso que você, para outras medidas provisórias que foram publicadas na mesma época, também não tem ainda o relator. Então, isso é, assim, sempre um ponto de preocupação, porque, afinal, o prazo está correndo, né, para essa discussão. Então, são 60 dias, que eu acho que acaba agora final de abril, se eu não me engano, e aí Exatamente. Depois tem a prorrogação, né? A prorrogação que aí terminaria em início de junho, né? Então, assim, eu acho que um ponto que pode ser de valia, né, para a gente conseguir, de fato, essa conversão em lei, claro, esses setores também, essas entidades, talvez levar para o Congresso, da mesma forma que foi feito ali com a Casa Civil, e que foi positivo e deu certo, talvez levar para o Congresso também a importância que é essa medida, né, para o Brasil, né, para as indústrias brasileiras e para o Brasil como um todo, né? Às vezes até eu gosto, nos eventos, chamar a atenção, porque fica sempre com aquela ideia que esse alinhamento preço-transferência ele pode ser relevante para fins de acessão do Brasil, ingresso do Brasil não CDE, mas não é só isso, isso é um aspecto que para mim, sinceramente, é importante se o Brasil quiser ser membro, mas ele nem é o mais importante em termos dos ganhos para o Brasil como um todo, né? Você mesmo falou dos investimentos, nós temos a questão também, que eu gosto de mencionar, que é dos tratados. Esse alinhamento ele vai facilitar a negociação dos acordos com os outros países, porque há uma preocupação dos outros países em razão dessa divergência das regras. Alguns países são céticos, assim, de achar que essa dupla tributação ela efetivamente vai ser eliminada, dado essa divergência, esse gap tão grande, né, entre as duas legislações, um aspecto importante da legislação. E nós temos também,
discutido a tributação, toda a tributação internacional, né, quando a gente vai na OCDE, na ONU, fazer as discussões, hoje, que está principalmente da economia digital, você tem as discussões, elas partem do princípio que os países adotam regras que não são idênticas, né, nós sabemos, mas elas são similares, né, elas são alinhadas, né? E o Brasil ele acaba sendo tem essa divergência que não nos permite, que dificulta, né, essa aplicação. Então, por todas essas razões, eu digo, né, a sessão ela não é o principal motivo para a gente convergir. Eu sempre menciono, a China e a Índia adotam, e a gente sabe que eles não deram nenhum passo para se tornar membro, né? Exato. Então, eu acho que seria, nesse ponto que você colocou, Romero, eu acho que essa ajuda, talvez, que possa ser feita, levar para o Congresso, né, a importância, talvez, da positivação, né, da transformação em lei dessas normas, né? Perfeito, Cláudia. A gente, de fato, assim como vocês, a gente, muito embora estivesse ainda rezando, ainda na expectativa que pudesse acontecer, a gente já estava passando a achar que não iria realmente ser publicada em 2022. Então, no que foi no apagar das luzes, o que não é ideal, mas tudo bem, o ótimo é inimigo do bom. Então, no que foi, então, a primeira ordem do dia realmente foi a gente analisar a minúcia do texto. E, realmente, o reconhecimento que a gente fez, representando as associações que você mencionou, é o que a gente faz aqui também. O conteúdo dos slides que vocês compartilharam conosco é absolutamente fiel àquilo que veio no texto da medida provisória. Muitos dos pontos que nós víamos como positivos naqueles slides se traduziram em detalhes como positivos na MP. Muitas das preocupações que a gente percebia nas nossas discussões estão também na MP, sem nenhum demérito a ela, mas o ponto foi fidedigno. Exatamente aquilo que nós discutimos, ou algo muito próximo àquilo que nós discutimos, é o que estava materializado no texto, então, de fato, não houve surpresas. E aí a primeira missão, após a gente conferir que não houve surpresas, realmente foram as demandas das diferentes entidades representativas para procurar essas ideias de aperfeiçoamento. Onde é que poderia, talvez, o texto ser aperfeiçoado, onde é que poderia se caber emendas, etc. E foi realmente, vocês viram quase que um frenesi ali, foi um período muito intenso, até por ser uma medida provisória, de muitas emendas sendo produzidas, algumas dizendo mais ou menos as mesmas coisas e algumas bem esquisitas, para ser bem sincero, mas temos ali mais de 100, não é? Então, tem um processo agora, eu imagino, nosso também, a gente também está revisando todas elas para entender onde é que as entidades representativas, eventualmente, convergem ou divergem nessas apresentações ou apoios a eventuais emendas. Então, imagino que do lado de vocês também o mesmo exercício esteja sendo feito, né, de análise das emendas, eventual posicionamento com relação a elas. E assim, queria ouvir também você, Cláudia, um pouco sobre isso, mas mais no sentido do trâmite, até que ponto essa consideração das eventuais emendas, nesse momento que não tem relatoria, é o mais relevante. Eu tenho a minha percepção tende a ser semelhante à sua, que eu acho que a maior urgência nesse momento é a gente conseguir energizar o Congresso para que seja designada a relatoria e para que o processo ande efetivamente, para que a gente tenha aí sim a oportunidade de discutir essas emendas. Mas ainda assim eu queria ouvir um pouco você sobre como é que vocês estão organizados, ou como é que estão fazendo para a gente ter a consideração das emendas, eventualmente até uma discussão sobre as emendas, independente do processo formal, porque a gente pode ganhar tempo com isso, né? Com certeza, nós estamos analisando, né, já fizemos uma primeira análise das emendas, tem algumas, eu confesso que são preocupantes, né? Essas preocupantes, tem até umas que a gente nota que há, assim, por trás, nos parece que tem até uma motivação boa, né, de tentando buscar o alinhamento, mas a nossa análise que ela prejudica, né, esse alinhamento. E aí seria realmente a oportunidade da gente
talvez conversar, Romero, ter as reuniões para ter oportunidade, talvez, para ouvir e ver qual é a preocupação para ter apresentado aquela emenda e como é que a gente poderia endereçar, né? Ou se poderia até endereçar, como a gente falou, em muitas situações na regulamentação, né? Nessa regulamentação. Mas nós estamos analisando e assim, a gente... A maioria, assim, elas trazem alguma preocupação, né? Tem outras que seria razoável, né? Por exemplo, tem a questão da definição de país com tributação favorecida, né? Fazer um alinhamento com a alíquota do Pilar 2. Isso realmente é um aspecto positivo, né? Então, essa sim seria uma medida que a gente poderia pensar, porque você estaria até alinhando com o que está sendo discutido internacionalmente. Mas eu acho que esse momento, o que a gente pode fazer, e na verdade até a gente já tem feito com algumas entidades que têm nos procurado, é fazer a discussão das emendas em si, né? Pelo menos aquelas que são mais... críticas, né? Exato, e que gostariam, e aí talvez tenha até a oportunidade de a gente entender qual é a motivação exata, né? Porque às vezes na fundamentação não fica tão claro, né? E a gente tentar ver como é que a gente pode endereçar o problema, né? Perfeito. Eu tenho percebido também, Cláudia, essa movimentação espontânea, inclusive, de algumas entidades representativas e, em particular, eu queria destacar aqui o que foi bastante público, a movimentação da Citrus BR, né, que ela me envolveu, acho que envolveu vocês também diretamente, justamente nesse caráter educacional quase, para conversar com a Frente Parlamentar do Agronegócio, que tem uma influência relevante no trâmite, para, eventualmente, que o trâmite aconteça, ou seja, que realmente que o processo caminhe, né? Você vê movimentos semelhantes, talvez em outras bancadas? Como é que você está vendo o Congresso se movimentando nesse sentido, em paralelo à nossa discussão técnica, né, do conteúdo das emendas? Como é que você está percebendo a movimentação ou a falta de movimentação dentro do Congresso? Eu não atuo, né, diretamente ali então, a gente normalmente consulta a assessoria parlamentar aqui da Receita como do Ministério, né? E as assessorias estão preocupadas também, né? Então, acho que o que se reflete é um pouco talvez, de falta de movimento e insegurança, né? Que esse movimento vai efetivamente acontecer, né? Por isso que eu acho que é relevante as empresas, né? Elas talvez tentarem sensibilizar, né? Ao Congresso. Acho que vocês têm mais... É claro que a gente tenta por aqui, né, como governo, né, mas eu acho que isso vindo principalmente uma mobilização seria muito positiva, como eu falei, no final do ano. Perfeito, Cláudia. Então, antes até de eu pedir aqui para a Michela fazer algumas perguntas, que eu sei que ela está muito ansiosa por fazer para o Daniel, eu queria fazer uma última nesse primeiro bloco para você, Cláudia. Você mencionou e me acendeu aqui o lampejo, né? Você mencionou essa razoabilidade de uma eventual emenda para o alinhamento da alíquota da regra anti-elisiva com a alíquota mínima global, né, do Pilar 2. E eu queria te fazer essa pergunta, muito embora a gente não é o principal ponto da pauta do evento de hoje, mas como é que está, na sua visão, pelo menos o calendário, não digo nem de conteúdo, mas como vocês estão se organizando para tratar do tema do Pilar 2, que eu imaginava que seria logo após a nossa tarefa aqui de aprovação, né, da MP, e, eventualmente, como é que andam as discussões também do Pillar 1, porque eu tenho muita esperança ainda que, eventualmente, os nossos safe harbors convirjam com um futuro Amount B, se ele existir. Então, queria te ouvir um pouco sobre Pillar 2 e Pillar 1, nem que seja nesse sentido de projeto, né? Como é que vocês estão vendo isso caminhar ou não? O
Pilar 2 ele está bem mais avançado, né? E aqui em termos de Brasil, o que a gente tem feito, a equipe técnica está analisando, está vendo impactos nos dados, né? E analisando a possibilidade de implementação, né? Aqui no Brasil, até porque vocês devem estar acompanhando que vários países, né, já estão se movimentando. Sim. E estão implementando a partir de 2024, né, já vamos ter, e aí, de qualquer jeito, ainda que o país ele não implemente, você acaba perdendo essa tributação para outros países, né? Então, esse é um aspecto do Pilar 2, mas nós estamos em estudo, nós temos a equipe técnica estudando e verificando dados, né? E, claro, e depois ainda tem a decisão política, né? Sim. Que aqui eu estou falando no nível técnico, né? Perfeito. Em relação ao Pilar 1, as discussões continuam, né? Eu tive até semana passada lá na reunião da OCDE, e o assunto principal era esse. É aquela coisa, né, Romero, quando as discussões vão ficando os aspectos mais difíceis, né, de negociação, né? Mas eu acho que os países, né, eles estão realmente tentando, né, buscar uma solução de consenso, né, ali dentro do Pilar 1, porque eu acho que isso vai trazer uma estabilidade, né, em termos de tributação internacional, pelo menos para essas grandes empresas, né, e uma redução em termos da criação, né, dos impostos digitais. Mas, então, assim, é difícil dizer, né, que a gente vai conseguir ultrapassar, porque são os pontos mais difíceis, mas eu estou, assim, minha sensação é positiva, né? Mas as discussões, elas estão... tem alguns pontos bastante críticos, né, para países em desenvolvimento, que isso tem que, assim, evoluir de uma forma, pelo menos na nossa visão, né, de uma forma positiva, porque senão a conta não fecha, né? Você você tem que ter digamos assim, a justificativa, né, a motivação para você entrar. Então, se você começa a desidratar muito esse amount A, né? Isso. Você estava falando do amount B, né? Isso é um problema. Em relação ao amount B, tem alguns aspectos também delicados, mas avançaram muito. Sim. Esse é um aspecto que é bastante importante para a gente também, países em desenvolvimento é um aspecto bastante importante você ter o amount B, porque você vai reduzir a litigiosidade, né? Então, você vai conseguir trazer alguma segurança jurídica. Pode, né? Conversar muito bem com o trabalho que o Daniel já vai comentar aí, o trabalho por vir dentro da IN ou das INs futuras, para a gente perfilar bem os safe harbors, né? Ideal seria um alinhamento planetário aí de amount B com nossos futuros safe. Mas com isso eu vou passar a palavra aqui para a Michela, para ela entrar nesse lado normativo. Obrigada, Romero. Boa tarde, Cláudia. Boa tarde, Daniel. Prazer falar com vocês novamente e tê-los aqui hoje à tarde. Acho que eu queria ouvir do Daniel. Daniel, conversamos já recentemente, né, sobre o processo. Vimos que no final de fevereiro foi publicada, então, a IN 2132, né? Como você já tinha compartilhado e tinha sido antecipado, que regulamentou um pouco os procedimentos, né, para o contribuinte que quiser optar pela adoção antecipada das mudanças, né? Mas o que mais está por vir, né? Porque foi uma instrução normativa curta, né? Acho que esperar o mercado, espera que venha, né, a regulamentação de fato, né, trazendo os procedimentos, as orientações de como adotar as mudanças. E a gente queria saber um pouco, Daniel, como é que está o processo, né, o que se pode, como estamos, o que se pode esperar, e como também os contribuintes podem, né, ajudar, apoiar nessa fase. Daniel, e antes disso, só um complemento, mais uma vez aqui, em reconhecimento devido ao trabalho de vocês. Quando a gente fez a nossa discussão pública há pouco tempo na AmCham, você havia mencionado que, de fato, você estava trabalhando, estaria prestes a sair essa instrução normativa sobre o exercício da opção para 2023. E nós percebemos ali também mais duas regras que entraram nessa IN também,
e vimos com muito bons olhos. Então, quando tivemos nossa discussão, nós manifestamos a preocupação sobre eventual dificuldade procedimental para a realização de ajuste compensatório, e também nos manifestamos sobre a preocupação da definição do termo dupla não tributação. E eu vi os dois assuntos muito bem endereçados nessa IN 2132. Então, em se mantendo exatamente como está a medida provisória nesses dois temas, a IN ajudou bastante nesses dois temas também. Então, queria deixar isso também noticiado aqui para quem não prestou atenção nesses aparentes detalhes, mas que não são detalhes. Para mim, são muito importantes aspectos da IN 2132. Oi, Michel, eu esqueci de te cumprimentar, peço perdão, porque a câmera estava focada ali na plateia, mas bom revê-la também. Bom, com relação ao trabalho da regulamentação propriamente dita, como você bem mencionou, em fevereiro, no final de fevereiro, a gente editou essa instrução normativa, a 2132, né? Naquele momento especial, a gente até cogitou em colocar em consulta pública, mas a gente pensou que é um tema que talvez não seja tão relevante assim, porque a ideia é só trazer a questão da opção. E a gente preferiu acelerar um pouco a publicação, porque, na nossa visão, isso daria uma mensagem positiva para os contribuintes de que o projeto ele está caminhando ainda, né? Também sanar algumas dúvidas, né? Porque, na medida em que a gente vai participando dos debates, vai vendo as reações dos contribuintes, das análises feitas pelos consultores, etc., a gente vê que tem pontos na medida provisória, no texto, que ensejam dúvidas, e a ideia é solucionar. Então, ali naquela ocasião, a gente preferiu endereçar esse ponto bem rapidamente, né, da opção, dando a segurança que a opção seria feita após a conversão da MP, porque eu acho que isso também é importante, né, do prazo, né, e também esclarecer essas questões que a gente via que estavam surgindo debates em torno, né, a questão do ajuste compensatório, se eventualmente seria possível fazer através do ajuste compensatório, uma redução da base de cálculo, a questão da necessidade ou não de se ter uma pré-aprovação por parte da Receita Federal para fazer esse ajuste compensatório, a questão do reflexo em outros tributos, né, de um eventual ajuste. Pode falar, Romero. Não, é isso mesmo, eu tinha esquecido desse ponto, super importante também que está lá. Que eu acho que também isso talvez mereça mais para frente uma disciplina mais extensa, né? Mas o objetivo ali era passar uma mensagem positiva, né? Porque a gente vê que esse é um ponto de fato que gera discussões e debate. Então foi essa a intenção, né? A gente, além dessa instrução normativa, claro, a gente tem trabalhado na regulamentação mais extensa da medida provisória. Então continuamos a trabalhar em conjunto com o CDE, né, com a equipe do Thomas Balco, do Vitor e do Camille, né? Eu acho que talvez vocês saibam, a OCDE, ela esteve aqui, acho que há 2, 3 semanas atrás, inclusive a Grace esteve aqui, né, Grace Pérez. Nessa ocasião a gente debateu temas técnicos, fez uma análise das emendas também com eles, né, para pedir opinião, discussão e etc. E a instrução normativa a gente tem trabalhado em conjunto com eles, né. O objetivo, como eu disse naquela ocasião no evento da Anshan, não é criar um novo padrão distinto ali, né? Não é desviado do que se tem nas diretrizes, a gente mantém aderente à mesma política, né? Ao mesmo direcionamento, e muito menos não temos nenhuma intenção de criar ilegalidades, né? Então, eu não preciso dizer isso, mas eu acho que é importante ressaltar também. A ideia, nesse processo de desenvolvimento da regulamentação, é continuar construindo em conjunto com os contribuintes, né? Então, eu acho que agora, por se tratar de uma instrução normativa, a gente tem mais espaço para fazer discussões mais abertas, né? Então, a questão de uma eventual consulta pública, ela foi já levada ao gabinete, né? O secretário ali não manifestou nenhuma resistência, né? Pelo contrário, ele entende que é importante, dada a complexidade do tema, né? E ele vê isso como algo positivo.
Então, provavelmente a gente deve ter uma consulta pública sobre a instrução normativa. Isso deve se dar, talvez, ali após a publicação da MP, né? Porque a gente vai precisar adaptar o texto para eventuais alterações, que eu espero que não sejam muitas, né? Feitas no texto da medida provisória. Mas é claro que durante esse período a gente pode continuar discutindo com os contribuintes pontos específicos e blocos, né? Eu gosto de ressaltar também, para não criar uma expectativa, né, em torno dessa regulamentação. A regulamentação, ela sempre é mais extensa, claro, né, do que o que a gente tem na lei primária, na legislação primária. Mas o nosso objetivo nesse momento não é regulamentar exaustivamente todos os capítulos, né, todas as seções da medida provisória, né, porque como o Romero colocou, eu acho muito, seria muito audacioso, né, a gente trazer uma regulamentação muito detalhada sobre, por exemplo, todas as operações ali, né, reestruturação de negócios, né, esses são assuntos muito complexos, né, e que merecem eventualmente até instruções normativas ou regulamentos próprios, né, específicos. Mas a ideia é de se ter, já nesse primeiro semestre, né, essa regulamentação com relação à aplicação da parte geral de uma forma bem desenvolvida, né, para que os contribuintes já tenham uma segurança razoável de como aplicar essa nova ferramenta, né. Então, esse é o nosso objetivo, é com isso que a gente está trabalhando. Daniel, nesse sentido, então, a gente teria agora como próxima missão técnica essa colaboração sobre delineamento da transação, comparabilidade, métodos, seria o grosso do nosso próximo trabalho, não é isso? Exatamente, Romero. Eu acho que essa parte é a principal ali, na análise de comparabilidade, o delineamento, a questão dos próprios ajustes, né? A questão do ajuste primário. Métodos, né? E ajustes, é verdade. Focar mais nessa parte, né? E aí a gente vai trabalhando nas outras questões, por exemplo, uma regulamentação mais específica ali, mais detalhada sobre reestruturação no momento futuro, né? E assim por diante. Mas nosso objetivo é ter esse primeiro bloco bem substancial pronto agora, né? Perfeito. E a parte sobre de documentação, Daniel, já viria agora? Como seria? A gente pretende também trazer alguma coisa já de documentação, porque também é um ponto importante, né? Muito embora eu acho que vocês devam ter notado, a medida provisória, lá pelo seu artigo 35 ou 36, ela tem eu acho que é um comando até, é um direcionamento, né? Não é nenhuma regra ali. Ela diz que a Receita, nesses primeiros anos de adoção, ela concederá um prazo adicional para entrega e elaboração dessa documentação, né? A rigor, nem se precisava ter esse tipo de dispositivo, né? Mas a gente entendeu que seria importante passar essa mensagem, porque é um novo sistema, é uma nova abordagem, então é importante que os contribuintes tenham segurança de que terão um prazo razoável para a elaboração da documentação. Está claro. Quanto ao desenho, realmente, dessa parte geral, a gente sabe que tem uma expectativa muito grande, claro, não só dos Estados Unidos, mas em grande medida dos Estados Unidos, porque apenas com a regulamentação é que vai haver, de uma forma, diria, até conservadora, né, de uma forma prudente, a confirmação de que o sistema está aderente, né? A gente sabe que a norma, como o Thomas costuma se referir a ela com direito europeu, como termos de direito europeu, a norma primária, né? A lei, ela está aderente nessa parte geral, quase que em absoluto, a meu ver, o quase fica por conta das minhas dúvidas ainda quanto a alguns ajustes. Agora, a regulamentação, né, que nossos colegas da OCDE se referem como legislação secundária, né, a regulamentação é o que vai dar segurança, que, de fato, o sistema vai operar, vai funcionar tal qual funciona dentro do padrão arm's length mundo afora. Isso é muito crítico, né? A gente já ouviu, inclusive, quando a gente fez o nosso evento da Receita Federal lá no ano passado, com a presença do Adido, lá do Tesouro Americano, da Embaixada, né, dos Estados Unidos, o Adido tributário lá,
ele deixou isso bem claro, né? Ele falou isso bem claramente, que a aplicação das normas infralegais daria a segurança de que o sistema foi montado de modo aderente, né? Então, eu queria ouvir um pouco de você, talvez alguma notícia, em como andam essas tratativas, se tem havido mais algum diálogo, inclusive porque foi, obviamente, né, não só pela AmCham, mas, né, pelo Brasil, foi uma dos pontos da exposição de motivos da MP, né, a gente evitar aquele problema da não creditabilidade dos impostos brasileiros. Tem tido algum diálogo ainda, Daniel ou Cláudia, sobre esse assunto com o Tesouro Americano? Acho que a Cláudia ela pode falar melhor. A gente tem tratado com o Tesouro Americano e, inclusive, estavam analisando a medida provisória e até mandei a versão em inglês, né, da medida provisória para facilitar. Eles estão assim sensíveis, né, também preocupados que eles querem, porque é claro que essa norma, essa alteração da regulamentação, ela não tinha como foco o Brasil, né, Romero? Também você sabe bem disso, né? Então, a questão era outra, né, mas acabou atingindo em cheio, né? Então, eles estão bastante sensíveis, né? E aí foi feito esse encaminhamento também da medida provisória em inglês para facilitar a análise deles, né? Mas ainda não recebi um retorno, mas a gente tem estado em contato direto com eles. E até para deixar claro para o público, que a gente tem no público aqui todo mundo, né? A gente tem aqui quem está representando empresa multinacional estrangeira americana, muitos não, e multinacional brasileira também. E eu, às vezes, ouço até de alguns clientes a pergunta, mas a gente está fazendo tudo isso para resolver o problema dos Estados Unidos, isso que está sendo feito, o gatilho, né, esse, e eu tenho esclarecido o público no sentido de que, não, primeiro, não é, como a Cláudia colocou muito bem no início, a motivação primeira e principal é dupla, né, melhoria do ambiente de negócios brasileiro, evitando hipótese de dupla tributação, também absolutamente razoável se limitar a hipóteses de dupla não tributação, que o sistema atual permite, institucionaliza até, mas, especificamente sobre esse tema dos Estados Unidos, eu queria dar duas mensagens para o público aqui, Cláudia, aqui complementando um pouco aquilo que você falou. Primeiro, absolutamente louvável para o Brasil prestigiar as relações bilaterais Brasil e Estados Unidos pelo efeito multiplicador que elas têm para a economia brasileira como um todo. Ou seja, é o maior estoque de investimento estrangeiro direto no país, é o maior parceiro comercial do Brasil. Então, um tema que gere um custo não recuperável, que influencie no estoque de investimento estrangeiro americano e no comércio exterior brasileiro, afeta a economia brasileira como um todo. Isso, por si só, já justificaria esse movimento. Isso não é pelos americanos, é pelo Brasil, né? Eu acho que esse é um tema que a gente tem que deixar bem claro. A gente passando adiante, então, para os temas da regulamentação, Daniel, você já tem alguma expectativa relativamente a como a gente pode fazer esse engajamento aí para as próximas etapas? Acho que sim, Romero. Só voltando nessa questão do crédito, talvez depois da minha fala seria interessante. Eu gostaria muito de saber e de ouvir como é que vocês, né, que trabalham diretamente com as empresas americanas, têm percebido a importância do crédito, né, o que isso tem prejudicado, né, porque a gente está um pouco distante, né, então a gente vê que teoricamente isso é um problema, né, mas seria interessante talvez você nos contar um pouquinho como é que isso tem sido visto na prática. Com relação à sua pergunta, como a Cláudia disse, a gente já tem alguns setores que têm nos procurado, né, então, para discutir pontos específicos, né, mas a ideia é tentar fazer uma discussão mais sistematizada com associações e entidades, como a gente fez durante a elaboração da MP, né? Então, eu acho que a gente pode tentar organizar
nas próximas semanas, eventuais debates, né, de textos que já estiverem prontos, com as associações que tiverem interesse, claro, né? É claro que a gente não vai obrigar ninguém a vir discutir com a gente. Michela, o que é que você tem visto nesse sentido? Não, esse fato, assim, acho que tem uma preocupação, assim, acho que esse tema tem sido, né, endereçado por muitos dos grupos e associações, justamente de provocar, porque eles têm esse fato, Daniel, né, uma preocupação de como a regulamentação vai vir, né? Acho que a medida provisória ela teve uma abordagem mais principiológica, mas e no dia a dia? O que vai ser do dia a dia das empresas? Acho que essa é a maior preocupação dos setores, de como isso vai impactar, né? Como isso vai mudar. Então, acho que essas discussões são realmente, se tiver uma abertura na agenda, são de fato relevantes para que os contribuintes tenham essa possibilidade nessa interação que é muito positiva e muito rica com a Receita, de forma que quando a regulamentação normativa sair, a instrução normativa sair, ela venha, né, já mais alinhada, né, e que as empresas já estejam mais preparadas também e já discutido, né? Exatamente. Até, Daniel, para dar alguns exemplos em cima do que a Michela está comentando, até no grupo que a gente tem aqui hoje, mais de 300 pessoas participando. O volume de perguntas que nós tivemos sobre os aspectos operacionais de compliance foram muito mais frequentes do que aquelas que dizem respeito ao desenho da norma do fato gerador principal. Então, a gente tem aqui o quê? Então, é um volume muito grande de contribuintes que provavelmente vai ter um perfil funcional relativamente simples e que não tem tão alto risco quanto ao desenho da norma em si, quanto preocupação com a operacionalidade no ambiente brasileiro, de SPED, de ECF, etc. Então, somente para voltar para aquele ponto que você havia mencionado antes, né, que vai haver, sim, também algo tratando já da parte de documentação, mas nesse algo há uma ansiedade, eu diria, há uma expectativa muito grande para que se desça um degrau, não só de características da documentação conforme as diretrizes, etc., mas dessa operacionalização sistêmica, como é que vai ser, como é que a gente vai entregar, enfim, que bloco, que obrigação acessória vai mudar, enfim, é esse detalhamento. Se né, vai Michela? ter uma declaração, né, específica, né, se continua como, né, o bloco dentro da ICF. Aí, então... como feedback. E aí, Daniel, voltando para a sua pergunta, então, o que acontece? Tem contribuinte para todos os gostos, não é isso? E o que é que a gente percebe nas empresas americanas afetadas? Você tem algumas que são afetadas de uma forma tão substancial ao ponto de reconsiderarem seu modelo de negócio, isso é fato, e é fato tanto no lado produção como no lado venda. Você tem empresas que estão reavaliando localização de produção e mix de produtos por conta do ônus adicional do custo não recuperável brasileiro. Tem. Da mesma forma, você tem empresas buscando ver a possibilidade de precificação diferente para recuperar ou não no mercado brasileiro esse ônus tributário. Tem. E você tem as empresas, e essas estão sofrendo talvez uma dor mais direta, que é as que têm certeza da não creditabilidade. O que acontece? Essas primeiras, elas se preocupam quando são mais conservadoras. Por quê? Porque não é certeza, hoje, mesmo com as normas de preço de transferência estando alinhadas, não é certeza absoluta que o sistema brasileiro é aderente. Haveria certeza se houvesse um posicionamento específico do Tesouro americano sobre isso. Ou se a gente tivesse um tratado bilateral, a gente teria essa certeza. Na ausência do tratado ou de uma manifestação específica, é uma posição de risco, uma posição incerta. Alguns clientes mais confortáveis que outros. Então, se você é um cliente que está desconfortável, um contribuinte que está desconfortável com a acreditabilidade e o impacto é alto, você está reconsiderando, sim, a sua cadeia produtiva. E tem gente nessa qualificação. Por outro lado, se você entende que não vai ser afetado materialmente pelo IRPJ e pela CS, você se conformou, ou está confortável com a creditabilidade, e agora mais ainda com a MP, então o que resta? O que resta é o IR-fonte. E no IR-fonte, qual é o IR-fonte que continua tendo problema? O de serviços, o de royalties não mais, por conta de uma regra de exceção criada pelo governo americano. Então, quem tem modelos de negócio no Brasil que dependem muito da receita de serviços, cujo IR-fonte é considerado não creditável nos Estados Unidos,
esses estão reavaliando sua penetração, sua atividade, etc., para o mercado brasileiro. Se precifica, se não precifica, se diminui, se não diminui. Então, tem, como eu te falei, tem empresa americana com todos os efeitos e para todos os gostos. Mas o fato é que, no combinado de todas elas, não é um tema imaterial. Continua sendo um tema material e, obviamente, com a aprovação da MP, ele diminui muito, porque passa a praticamente se limitar às hipóteses mais, digamos, pesadas, né, de consideração de risco de RPJ, mas ou do IR-fonte sobre serviço. Então, com isso, o universo diminui bastante. Michela, o que é que você tem ouvido mais também da clientela que está no sistema atual sobre essa convergência? Justamente, né, acho que a preocupação existe, né, mas, de fato, a mensagem é muito positiva também. Acho que, por mais que venham as mudanças, né, muitas das empresas com quem a gente tem interagido vêm de forma muito positiva, né, porque havia uma dificuldade de se justificar as margens fixas, né, das operações, né, e acho que agora vem também o alinhamento com o Arm's Length, vai ajudar também nessa, né, na cadeia, né, da operação das empresas, né, do grupo. Mas, justamente, acho que documentação, a aplicação, os comparáveis, né, Romero? Mas acho que tudo isso é esperado que a instrução normativa venha trazer, e acho que aí, Daniel, deve ser temas que vão estar também na agenda da instrução normativa, né? Daniel, uma pergunta. Até que ponto, ainda que não seja da parte geral, mas pegando o gancho nesse ponto da Michela sobre comparáveis, né? A gente sabe que a gente vai ter, a depender do segmento, talvez alguma dificuldade para comparáveis nacionais, e em muitas situações a parte testada vai ser nacional. Então, nessas situações, o uso das comparáveis estrangeiras, conforme permitido, a gente já sabe da MP, vai passar pela metodologia dos ajustes. Isso. E a gente tem essa... a gente antecipa, né, que, a depender do setor, os ajustes, principalmente de impactos macroeconômicos ou de modelo de negócio relativo ao mercado brasileiro, etc., talvez eles carreguem alguma complexidade. Nessa regulamentação da parte geral, vocês já vão tentar endereçar, talvez exemplificar, não sei como vocês estão imaginando fazer, os ajustes de comparabilidade para comparáveis estrangeiras, ou ainda não? Acho que está no mudo, Daniel. Tá. Bom, com relação a essa questão, esse é um ponto bem interessante, né? A gente, eu acho que na MP está claro, né? A gente não vai buscar e não buscou, né, vedar a utilização de comparáveis estrangeiros, né? Muito embora a gente vê que o nosso mercado ele não é tão pobre assim em termos de comparável, as bases de dados, assim, a gente tem mais do que outros países, né? Isso é verdade. Né? Mas a ideia, Romero, com relação a essa questão, a gente vai buscar se esforçar assim para trazer eventuais exemplos de alguns ajustes que talvez sejam relevantes, né? Então, por exemplo, a questão do câmbio, eventualmente a questão da inflação, vamos ver como é que a gente consegue endereçar esse tipo de coisa, de fator econômico, né, que é peculiar do nosso mercado, né? É claro que às vezes não vai ser necessário, dependendo do mercado que você escolhe, né? Mas eu acho que a gente vai buscar tentar exemplificar alguns ajustes que talvez sejam mais importantes, working capital, coisas nesse sentido, né? É claro que seria interessante também ouvir de vocês, né, do próprio mercado, dos contribuintes, quais são esses ajustes que vocês identificam, né, ou se já identificaram na prática, né, para que a gente possa também discutir essas questões. Acho que seria bem importante. Perfeito, Daniel. Essa é uma das pautas principais que essas entidades associativas que a gente assessora, que a gente colocou na mesa. É justamente a gente tentar já identificar quais seriam esses ajustes necessários, né, considerando o estudo econômico que vai ser feito com as peculiaridades brasileiras e que talvez não sejam tão comuns. Tem alguns dos ajustes de comparáveis estrangeiros que a gente conhece de outros mercados. E vai haver, sem dúvida, para o mercado brasileiro, alguns ajustes para comparáveis estrangeiras que vão ser tipicamente relativos à realidade brasileira. Então, esses aí é que a gente está mais preocupado, diria assim, em identificar o quanto antes, conversar com vocês o quanto antes,
para verificar realmente a viabilidade, a praticabilidade, a administrabilidade, etc., desse tipo de ajuste. Acho que o mercado como um todo e como para o setor também, né? Exatamente, para o setor. Agora, um outro ponto, saindo um pouco dos ajustes, e não sei se esse é uma pergunta para o Daniel ou para a Cláudia, mas sobre os APAs, né? A gente tem aí a previsão da consulta específica, como a gente sabia, é muito bem-vinda. A forma como está estruturado na MP nos parece mais do que adequada. E a preocupação que a gente sempre teve, a gente continua a ter, é justamente com o volume que a gente tende a observar. O número de empresas que já nos procuram para se preparar para a elaboração dos seus respectivos APAs, muitas vezes a gente está tendo que educar contribuintes quanto à não necessidade eventual de APA, mas, mesmo assim, os casos potencialmente necessários, ou aqueles que eventualmente não são, mas que vão insistir no pleito, se avolumam. A gente ainda está meses e meses adiante do processo realmente começar, e queria saber quais são as últimas novidades. Cláudia, como é que está a estruturação de equipe, como é que a gente está se preparando aí, enquanto país, para dar conta do volume. A demanda, eu acredito, vai ser muito grande pelo tempo de vocês para analisar tudo isso. Romero, como a MP ela autoriza, né, a Receita Federal, então, disciplinar e instituir essa que é o APA, né? A gente ainda está, a fase que a gente está, a gente já tem uma equipe inicial, mas ela é pequena, então o que a gente precisa é ampliar essa equipe para ter o mínimo, né, pelo menos para a gente começar, para a gente realmente instituir, a gente ter o mínimo que a gente entende que é necessário pelo menos para startar. A ideia desse APA é fazer um pouco alinhado com o que outros países fazem. Então, você tem a Receita Federal, tem a oportunidade de fazer uma reunião antes com a empresa, para ver se é o caso de APA, como você mesmo falou, né? Então, isso eu acho que é positivo tanto para a Receita como contribuinte, que você já orienta qual talvez não seja o melhor instrumento, o APA, pode ter outros instrumentos que ele também consegue, a segurança jurídica, e caso seja o caso, caso se veja que, de fato, era uma situação que mereceria um APA, já poderia dar alguma orientação sobre documentação, né, sobre o que seria necessário, né? Então, a gente vê positivo porque vai ganhar tempo em ambos os aspectos, né? Então, quando o contribuinte efetivamente ingressar, ele já sabe que aquilo, já teve essa conversa prévia que muito provavelmente vai ser aceito, né? Então, essa é que é a ideia. Mas nós ainda estamos precisando estruturar melhor essa equipe, ter mais auditores, né, com essa bagagem, né, econômica, né, com essa visão econômica, com esse conhecimento. Apesar da gente já estar fazendo capacitações desde 2020, né, gerais, agora a gente está focando mesmo nesse aspecto econômico, né? Então, a gente espera que, ao longo desse ano, a gente tenha essa capacitação e ver se até o final do ano a gente consegue ter uma equipe mínima necessária e a instituir esse APA. Perfeito, Cláudia. Eu acho que com isso, eu não sei se eu tenho outras perguntas, a Michela também não. Eu queria agradecer mais uma vez demais vocês por estarem conosco aqui hoje, pelo tempo de vocês, pelos esclarecimentos, mais uma vez por todo o trabalho que foi feito, e já de antemão agradecer pelo trabalho que vai ser feito aí nos próximos meses e nos próximos anos. A gente está num momento gigante para o país, para os contribuintes, para o Tesouro Nacional, e a gente não pode perder a oportunidade de fazer tudo certo, né? Então, queria devolver a palavra para vocês para considerações finais. Eu queria só agradecer, então, o convite novamente.
É sempre um prazer, né? Pena, novamente, não estar presencial, mas é um prazer de poder debater e prestar essas informações e, inclusive, contar com a colaboração de vocês, né? Para a gente conseguir efetivamente tornar, dar esse passo, né? De ter a conversão em lei e depois, claro, a participação de vocês também nessa elaboração, nessa discussão aí da regulamentação do que se pretende. Tá? Obrigada. Obrigado, Cláudio. Daniel? Bom, eu também agradeço o convite. Eu reforço o que a Cláudia disse, né? Vamos trabalhar em conjunto nessa conversão. Os setores que eventualmente apresentaram emendas e que queiram discutir, eu reforço, venham falar com a gente para que a gente tente manter essa tramitação da forma mais suave possível, né? A gente viu algumas emendas que nos parece que tem boa intenção, mas às vezes o texto não é tão preciso, e aí a gente já antevê que isso vai gerar litígio no futuro, então a gente consegue endereçar isso na legislação secundária com um texto melhor e que vai dar o conforto. Então, eu reforço esse convite, né, esse pedido, e também no futuro para que a gente continue trabalhando junto aqui no desenvolvimento da regulamentação. E, de novo, obrigado ao Romero, a Michela, a Price e os participantes aí do evento, que com certeza deve estar um sucesso. Um abraço. Obrigado, Daniel. Obrigada, Daniel. Cláudia.